A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? É Claudemir. Antes de começar essa mensagem, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse um like aí para nos ajudar a propagar melhor a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, desde já que tem se inscrevido no nosso canal, tem dado seu joinha ou desjoinha, também é permitido, tá? Faça seus comentários, nos ajude a fazer um canal melhor. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que a parte B do versículo diz assim: escondendo-se entre as árvores do jardim. Quando Adão e Eva pecaram, né, diz a palavra que eles foram para o meio das árvores e se esconderam no meio das árvores, e Deus, ao chegar no local, que era comum da sua visitação, não os encontra, e Deus então os chama e percebe que eles estão escondidos entre as árvores do jardim. E qual o motivo de Adão e Eva estarem escondidos lá no meio das árvores? Até proporcionalmente eu estou fazendo aqui no meio das árvores. O fato foi que porque Adão e Eva pecaram, e por terem pecado se sentiram envergonhados e se esconderam entre as árvores. Poderíamos perguntar o que é pecado, né? Pecado é errar o alvo na sua essência, e comumente você, quando faz o que é contrário à vontade de Deus, você estaria pecando. Mas o que eu gostaria de trazer aqui hoje para nossa reflexão, é que as consequências do pecado. Existem pecados que trarão consequências, como no caso de Adão e Eva, foi uma consequência mundial, ou seja, toda a humanidade foi afetada pelo pecado de Adão e Eva, né? Por isso que Paulo, escrevendo, ele diz que todos pecaram e, consequentemente, todos estão destituídos da glória de Deus, ou seja, havendo agora a necessidade de se voltar a Cristo, arrepender-se dos seus pecados e converter-se a Cristo para que esses pecados possam ser perdoados. Nós temos também o caso de Acã, em Josué capítulo 7. O pecado de Acã, quando Deus dá uma ordem para que destruísse tudo, Acã não ouviu essa ordem, desobedeceu a Deus e pegou alguns pertences que não deveria ser pego, e por isso houve uma consequência sobre toda a nação de Israel, trazendo até prejuízos e vidas posteriormente. Quando eles tentaram invadir a próxima cidade, houve uma grande derrota que até então não havia acontecido em Israel, pois eles estavam sendo vitoriosos em todas as suas batalhas, mas devido a esse fato de Acã ter pego o que não era devido, que era contrário ao que Deus havia determinado, eles acabaram perdendo a guerra. E existem pecados, como também o pecado de Davi. O pecado de Davi, quando ele se envolve com Betseba e comete um adultério, o Betsaiba comete um adultério, e a posteriori ele vem para resolver esse outro problema do adultério, ele manda matar o marido de Betseba e Urias, e consequentemente trouxe um pecado para a sua casa, pois quando o profeta Natan foi a ele, disse: olha, a espada jamais se apartará da sua casa. É bem específico, da sua casa. Apesar de Davi ser um governante e consequentemente trazer algumas consequências para a própria nação, mas esse pecado, a consequência foi devidamente a sua casa. Então nós temos também no caso de Moisés, que aqui ambos esconderam, né? Adão e Eva se esconderam, Acã também escondeu o seu pecado, Davi também escondeu o seu pecado, e Moisés, por fim, quando Moisés ele fere um egípcio e o esconde na areia, tentando ocultar o seu problema, a Bíblia diz que no outro dia se descobre esse egípcio e ele foge da presença do lugar onde ele estava. Ou seja, então o pecado ele pode trazer consequências quando não falado. Ele pode trazer consequências de ordem mundial, que é no caso de Adão e Eva, toda a humanidade sofreu. No caso de Acã, toda a nação sofreu. No caso de Davi, toda a sua casa sofreu. E no caso de Moisés, apenas ele, sofreu, porque ele teve que fugir e deixar todos os seus benefícios que ele obtinha na terra do Egito.
inclusive podendo até ser futuramente um sucessor, um faraó do Egito. Então, qual que é a solução para mim, para você, meu irmão, quando erramos? Inclusive, veja meu outro vídeo que eu acabei de postar ontem sobre por que as ovelhas adoecem. As ovelhas adoecem porque elas não têm com quem falar dos seus pecados. E ao não falar dos seus pecados, elas trazem consequências a si, a outros também. A própria igreja, toda a igreja às vezes pode ser afetada por causa de um pecado escondido. Toda uma família pode ser afetada por um pecado escondido. Toda uma igreja, todo um país, no caso se fosse um governante. Então qual que é a solução? A primeira solução é falar. E falar a verdade. Não esconder o problema, porque quando nós escondemos o problema, nós causamos outros problemas, porque não é as árvores que irão nos esconder, não é a areia que irá nos esconder, não é o silêncio que irá fazer com que o pecado não venha à tona, porque Deus conhece e sabe. Perdão que acabou de passar um caminhão, estou em ar livre. Não é o silêncio que fará com que você seja curado, e sim a fala. Ao falar, né, há estudos já que ao falar a pessoa, falando do seu problema, ela consegue a cura. Então, como nós pregamos em Tiago ontem, confessar os vossos pecados uns aos outros e sarareis, ou seja, a oração do justo poderá muito seus efeitos. Após nós falarmos, alguém orará por nós, ou se nos confessarem, nós oraremos por essa pessoa e assim ela terá amenizado o seu problema. Que Deus abençoe a todos, um abraço, não esqueça de se inscrever no meu canal, divulgar o meu canal, porque daqui para frente vamos tentar fazer vídeos todos os dias, para que possa trazer de alguma forma uma edificação tanto para a minha vida, porque Deus falou comigo através desse texto, e falar com o irmão também. Deus abençoe a todos.